sentar. Vou fazer a pregação aqui da mesma palavra. Mais fácil falar com você que participa conosco através das redes sociais, através do nosso canal aqui do YouTube. Então, bom, podermos estar reunidos em nome do Senhor. E hoje nós estamos celebrando a festa da Ascensão. Eu queria falar um pouquinho sobre essa festa. O Oremos disse o seguinte, inicial: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados à esperança a participar da sua glória. A ascensão do vosso Filho ao céu já é a nossa vitória. Por que diz isso? Porque nós somos criados no mundo humano, nós somos pessoas humanas, e Jesus Cristo divino, mundo divino. Então existe o mundo divino e o mundo humano, a natureza divina e a natureza humana. Nós não participamos da natureza divina, e Jesus Cristo vem exatamente aqui ao mundo para assumir a natureza humana e elevar a natureza humana para que possa alcançar a divindade. Por isso que disse aqui, a sua ascensão ao céu já é a nossa vitória. Então Jesus Cristo vem ao mundo, se encarna, se une a toda a humanidade, assume a natureza humana, une a natureza humana nele, de tal forma que Deus se faz homem para fazer do homem Deus. Olha, eu vou até ler no catecismo. O catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, parágrafo 460. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez carne. E o Filho de Deus, Filho do homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. Santo Irineu. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Santo Atanásio. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. São Tomás de Aquino. Parágrafo 460 do Catecismo da Igreja Católica. Então, eu gosto muito de lembrar assim, minha primeira paróquia como vigário foi na Catedral. Eu fiquei 1 ano e meio. E a principal missa que eu presidia era a missa das crianças, às 8h30 da manhã. Naquela missa sempre tinha mais de 100 crianças, era uma maravilha. E sempre pensava as homilias em algo para as crianças. Mas que isso dá para todos, né? A gente pensa um pouco na criança, fica fácil para todo mundo. Então eu dizia assim, olha, uma coisinha bem simplesinha para entender. Essa minha mão simboliza o divino. Essa minha mão simboliza o humano. São coisas distintas, né? Por exemplo, eu e o cachorro. Posso ser muito amigo do cachorro, mas eu tenho natureza humana. O cachorro tem natureza canina. O cachorro nunca vai ser humano, por mais que eu faça qualquer coisa. Tá certo? O cachorro continua cachorro. Então o que aconteceu? Para entender. Deus é divino, nós somos humanos, naturezas distintas. Jesus vem e faz a encarnação, une os dois, se funde e assume a natureza. De tal forma fica metade Deus, metade homem, para sempre, eternamente. Jesus se funde com toda a humanidade. Jesus assume a humanidade e diviniza a humanidade, como disseram aqui esses 3 santos, né? Torna o homem em Deus, assume e fica aqui, tá certo? Então Jesus vem do céu, desce a natureza divina, assume a natureza humana, se torna uma só. E hoje nós celebramos essa festa da encarnação, e hoje nós celebramos a festa da ascensão. Jesus sobe aos céus. Então como é que isso acontece? É assim, olha, esse aqui é Deus, lembra? Ele vai subir. Olha o que acontece com a outra mão. Observa bem. Estou erguendo só a direita, só o divino. Mas olha o que acontece quando eu ergo o divino. O humano vai junto. Quando Jesus volta para o Pai, Jesus eleva a humanidade.
A humanidade passa de uma dimensão humana para uma dimensão divina. O ser humano é divinizado por Deus. Olha que interessante. Por isso que disse, a sua ascensão ao céu já é a nossa vitória. Então, com a subida de Jesus ao céu, ele eleva para o céu, para a eternidade, a natureza humana. Eleva cada um de nós. Né? Todos nós somos elevados. Está falhando bastante esse aqui, né? Isso. Eu vou mudar de microfone, assim não falha. Isso, agora ficou melhor. Então, por isso que fala, quando ele eleva, não é apenas Jesus que volta ao céu, mas em si ele eleva toda a humanidade. Tá certo? Então, ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória, porque toda a humanidade foi divinizada em Jesus e agora elevada a um plano superior, elevada à vida eterna, elevada ao céu. Que coisa bonita. Por isso que termina assim depois. Por isso, membros do seu corpo, todos nós fazemos parte do corpo de Jesus, somos um com ele, participamos da glória eterna, participamos do céu. O prefácio também, vou ler só um trechinho do prefácio de hoje. O prefácio diz: ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista dele subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Jesus sobe ao céu para nos tornar a toda a humanidade participante da natureza divina. Olha que interessante. Então Jesus é para sempre, eternamente, sem metade homem e metade Deus. Para entender. A igreja diz que é 100% homem e 100% Deus. E nós que éramos apenas humanos, tornamos metade humanos, metade divinos. Então somos iguais a Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. São Paulo fala várias vezes, primogênito dentre os mortos. Primogênito é primeiro filho. Primeiro filho dentre os mortos. Bom, os mortos somos nós, que estamos nesse mundo. É o primeiro filho dos mortos a entrar no céu. Primeiro filho. Por que é o primeiro filho? Porque é um filho diferente. Porque antes Jesus era apenas um filho divino. Nós todos filhos humanos, criaturas, não filhos legítimos. Quando a divindade de Jesus assume a nossa humanidade, surge uma nova raça, surge um novo ser. Antes Jesus era apenas divino, agora é divino e humano para sempre. Antes nós éramos apenas humanos, agora somos humanos divinos para sempre. Olha que interessante. É como quando você cruza duas raças de cachorro, surge uma terceira. Tem uma raça aqui, outra raça aqui, eu cruzo as duas, surge uma terceira, que não existia. É algo novo. Por isso que é importante Jesus. Muitas pessoas perguntam assim, mas eu preciso ser salvo de quê? Tem que ser salvo da sua natureza humana. Porque se você não for divinizado por Jesus, não vai para lugar nenhum. Pode fazer muita coisa boa, vai continuar sendo humano. Vamos pensar no cachorro. Pega o cachorro, cuida do cachorro, põe roupa no cachorro, ensina o cachorro a fazer isso, ensina a fazer aquilo. Pode fazer o que você quiser. O cachorro continua cachorro. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Milhões de coisas boas. Papa Francisco continua humano. Se não for a força de Deus a agir e elevar, nada. Olha que interessante. Então, nós somos elevados, divinizados. Vou ler de novo aqui. É importante dizer isso, irmãos. É importante, né? Nesse momento que a gente faz a celebração, o importante é catequizar, evangelizar. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. O Verbo, recebendo assim a filiação divina, se torna filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Santo Tomás, o Filho unigênito de Deus, querer nos participantes de sua divindade, assumiu a nossa humanidade. Lembra das mãos aqui? E elevou para o céu,
para que aquele que se fez homem, Jesus Cristo, dos homens fizesse deuses. Então, o que nós somos? Deuses, filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos adotivos. Olha que interessante. Olha que coisa boa que Jesus Cristo faz cada um de nós. Então essa é a festa de hoje. É isso que nós estamos celebrando hoje. Essa festa, esse acontecimento. Vou pegar agora um pouquinho o evangelho que marca essa festa. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Onde que eles vão? Na Galileia. Galileia dos pagãos. Por quê? A Galileia tem povos de tudo quanto é lado. No centro de Jerusalém, eram os judeus rígidos, fechados. Na Galileia, gente de todos os lados. Então, por que Jesus começa na Galileia? E por que Jesus pede para que os discípulos, vocês me verão lá na Galileia? Porque na Galileia simboliza todos os povos. A salvação não é apenas para os judeus, mas a salvação é para todos os povos. E lá na Galileia, onde tem gente de tudo quanto é lugar, onde tem gente de tudo quanto é jeito, Deus age naquele povo, para que aquele povo seja salvo por Ele. Por isso que mostra a Galileia, no monte que Jesus tinha indicado. O monte na Bíblia é sinal do contato com Deus. Isso é muito primitivo, muito antigo. Ver uma montanha, antigamente pensava que Deus estava um pouquinho para cima, então se eu subisse da montanha estaria um pouquinho mais perto. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então sempre a montanha ficou como sinal do encontro do ser humano com Deus. Então naquela montanha, vai lá, vai se encontrar com Deus. É no monte que nós encontramos com Deus, no monte que Ele tinha indicado. Quando ouviram, prostraram-se diante dele. Viram Jesus, sentiram Jesus, tocaram Jesus. E é interessante o gesto, eles se prostram. Até hoje é assim, mas para o povo judeu em especial, mais ainda. Um judeu jamais pode prostrar-se a não ser diante de Deus. Mais nada. Proibido qualquer desenho, qualquer imagem, qualquer coisa, tudo proibido. Os muçulmanos também. Somente a Deus. Bom, se é proibido se prostrar a qualquer coisa ou qualquer criatura, e só pode se prostrar diante de Deus, e os discípulos se prostram diante de Jesus, é porque os discípulos estão reconhecendo como Deus. Jesus é o nosso Deus, o Filho de Deus encarnado que vem para nos salvar. Deus é a união, divino com humano, a festa de hoje, né? E continua o Evangelho. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Toda a autoridade, todo o poder está na mão de Jesus. Todo o poder está na mão de Jesus. É Ele que pode fazer qualquer coisa. Mas aqui a palavra autoridade, não apenas autor, mas autoridade significa autor com idoneidade. Aquele que faz, cria de novo, cria de forma correta. Por isso Jesus é a autoridade. Aquele que faz de novo, aquele que recria naquilo que é correto. Jesus veio para recriar a humanidade. Jesus que se aproxima, olha o verbo. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que envia o seu Filho para entrar na humanidade e para se encarnar, para nos elevar novamente a Ele. Então Jesus que vem ao nosso encontro, com autoridade, com o poder de Deus, com a força de Deus, com o poder criativo. A autoridade no sentido de autor também, não é isso que nós falamos? Quem é o autor do livro? Quem compôs? Quem escreveu?
O autor é aquele que tem a autoridade em falar sobre o assunto. Eu sou o autor desse projeto. Então, eu que sou o autor desse projeto, eu tenho a autoridade de falar sobre ele. Então, Jesus é o autor, é o Criador. É Deus renovando a humanidade, recriando. Como recriando? Tirando da dimensão humana, natureza humana, e divinizando, surgindo uma nova raça. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Jesus é levado ao céu e envia os apóstolos a anunciar o amor de Deus a todos os povos. É assim que surge a igreja, que é por si mesma missionária. A igreja é comunidade. Jesus Cristo, a primeira coisa que fez foi formar comunidade e mandou multiplicar. É uma comunidade missionária, nós dizemos. É uma comunidade que se reúne em nome do Senhor. Unindo-se em nome do Senhor, o Senhor Deus se torna presente na comunidade. A comunidade experimenta o Senhor. Por isso que a comunidade torna-se, no mundo, sinal, testemunha desse amor de Deus. E de vocês que estão participando conosco nessa Eucaristia, a maior parte fazem parte do caminho neocomunal, que propõe exatamente a formação de pequenas comunidades, que vivenciem esse amor de Deus, que sejam testemunhas desse amor de Deus ao mundo. Essa é a missão da igreja. A igreja tem que viver a palavra para anunciar a palavra. Não existe igreja que não seja missionária. Faz parte da natureza da igreja, da comunidade. Então eu venho, me reúno, me encontro com o Senhor, experimento a sua presença, testemunho a sua ação em minha vida e anuncio a todos os povos. Ensinando-os, versículo 20, a observar tudo o que eu vos ordenei. Tudo. Você quer saber tudo o que ele falou? Nossa, tem a Bíblia inteira para ler. Não, eu vou dar 3 capítulos apenas disso tudo. Se você quer assim, mas o que é que eu tenho que saber do cristianismo? Tem algum resuminho? A Bíblia tem algum resumo daquilo que eu tenho que fazer? A Bíblia tem algum resumo daquilo que Jesus Cristo falou? Sim. Esse resumo chama-se Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nesses 3 capítulos é muito claro a pregação. Aquilo que Jesus Cristo veio anunciar está claro ali, claro. Por isso, ensinando-os a observar tudo o que está no Sermão da Montanha, que eu vos anunciei: o amor, a entrega, a doação, o perdão, a misericórdia, a acolhida, a partilha, a ajuda. Está ali. Sabe que esses dias eu estou preparando, Padre Carlos Virilo me pediu para fazer uma live, agora tudo é live, né? Está muito bonito, muito chique. Uma live sobre o dízimo, dia 28 agora. Eu e o Padre Erickson. Tem o documento 106 da CNBB sobre o dízimo. E o Padre Carlos Virilo é o responsável pelo dízimo na diocese. Começou esse ano. Então, já fez uma reunião e agora marcou uma formação. É via Facebook da diocese, todo mundo pode participar. E convidou a mim e o Padre Erickson. Eu faço o primeiro capítulo, ele faz o segundo capítulo do documento. Sobre o dízimo. Como é que eu vou falar do dízimo aqui hoje? Porque o dízimo também é interessante. Lendo de novo, eu tinha lido e grifado o meu livro, tudo está grifadinho. Mas ontem eu li de novo e regrifei, né? Olhei os pontos para fazer para essa parte. E é interessante. Com Abraão surge o dízimo, como oferta, como gratuidade. Com Moisés vira a lei, obrigatoriedade, para manter a comunidade funcionando. E com Jesus vira comunhão de bens.
Por isso que Jesus nunca fala de dízimo, em nenhum lugar, não fala. Mas como que eu vou convidar o povo a pagar o dízimo, se os evangelhos não falam de dízimo? O resto fala. O Antigo Testamento fala. Porque Jesus eleva. Não é apenas o dízimo, é o todo. Não é apenas 10% que você deve a Deus, é o todo. A sua vida, a sua história, o seu conhecimento, o seu ser, o todo. Não é dízimo, não é lei, não é apenas gratuidade, é comunhão, participação. Entendeu? Eleva outra dimensão. Eu colaboro porque eu participo. E eu entro em comunhão com a minha comunidade. E por isso que eu colaboro com a minha comunidade. Como partilha. E não como lei, como norma, como outra coisa. Muito bonito isso, né? Então Jesus eleva o dízimo. Dá um passo a mais. Se vocês olharem o Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Tem 5 vezes isso. Ele eleva. É fantástico. Ele pega o que está na lei. Vocês ouviram isso, né? Ouvimos. Vocês entenderam, né? Entendemos. Eu porém vos digo, e eleva. Incrível o que ele faz. Fantástico, Sermão da Montanha. Um nível maior. E aí somos convidados a anunciar esse amor ao mundo, a todos. Levar esperança às pessoas. Dizer às pessoas, não desanimem. Dizer às pessoas, o oremos de hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Meu irmão, minha irmã que está doente, você lê o quê? Você que pegou coronavírus, coragem. Deus está com você. Deus não te abandona. Deus caminha com você até que tudo isso se acabe, te eleva. Inclusive é assim que termina o evangelho de hoje, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim deste mundo material. Até que tudo não seja consumado, eu estarei convosco. Depois não precisa mais. Já é nossa vitória. Porque Deus nos ama e nos eleva e nos salva. E não é fome, tristeza, problema, adultério, câncer, coronavírus, que vai nos afastar do amor de Deus. Mas de verdade, confiar nisso. Deus é vitória em cada um de nós. Vamos improvisar, Lucas? Vamos cantar o canto de hoje, que é essa leitura aqui. E de anunciai a meus irmãos que se dirigem